Federal Reserve cortou as taxas de juros em 0,25 pontos base, mas o mercado não explodiu como eu achei que ia explodir. Isso é o que muitos dos senhores e das senhoras estão pensando, mas por que o mercado não explodiu? Bom, o corte não sinaliza mais apetite ao risco? Sim. Bom, mas neste vídeo aqui a gente vai entender o que está segurando o preço do Bitcoin e o que realmente pode fazer o preço das criptomoedas explodirem nos próximos dias. Nesse vídeo você vai entender tudo, os principais pontos destacados pelo Power na coletiva que ele deu às 16 horas da tarde, nosso horário local aqui, e vamos entender por que não teve um efeito imediato, porque o Bitcoin e as criptomoedas não explodiram para cima. E o que vai fazer as criptomoedas, o que tem potencial para fazer as criptomoedas explodir nos próximos dias. Então já senta o dedo nesse like, presta atenção e vem comigo. Bom, o Federal Reserve realizou um novo corte de juros e sinalizou uma pausa, mantendo sua perspectiva inalterada com mais um corte projetado para 2026. O Fed iniciará a compra de 40 bilhões em títulos do Tesouro em 12 de dezembro, estendendo-se a títulos de até 3 anos, enfatizando que essas são operações de gestão de reservas e não de flexibilização quantitativa, famoso QE. Na coletiva de imprensa, o Power adotou uma postura mais dovish do que o esperado. Ele afirmou que o afrouxamento de 75 pontos base desde setembro coloca a política em neutro e permite que o Fed aguarde os dados que estão por vir. Ele ainda descreveu a decisão como por pouco, citando o arrefecimento gradual do mercado de trabalho. Power ainda acrescentou que dados importantes chegarão antes de janeiro. Os efeitos da IA ainda não são visíveis nas métricas de emprego. Os ganhos de emprego podem estar superestimados em cerca de 60 mil, implicando um crescimento de emprego ligeiramente negativo desde abril. O mercado de trabalho apresenta riscos de queda. As tarifas são as principais responsáveis pela maior parte da sobreinflação e as compras de títulos do Tesouro podem permanecer elevadas por meses. Mas por que, apesar do corte de juros pelo Fed hoje, o Bitcoin não disparou para cima? O Fed cortou a taxa de juros. Normalmente isso é visto como um estímulo à economia e aos ativos de risco. Um dos motivos milionários é a expectativa já precificada. O mercado já esperava o corte e havia embutido essa decisão no preço. Quando a decisão já é conhecida, a reação costuma ser fraca. Segundo contexto é a baixa liquidez e o contexto macro. O preço do Bitcoin tende a reagir não apenas a corte, mas à evolução da liquidez global, oferta de dinheiro, fluxo de capitais, sentimento de risco. Se a liquidez não aumentar de forma visível, cortar juros pode não bastar. Investidores olham para o comunicado do Fed, suas projeções e sinalização futura. Se o discurso não trouxer convicção de acomodação prolongada, o mercado pode não reagir com cautela. Outro ponto, realização de lucro e incerteza institucional. Mesmo com juros em baixa, pode haver pressão vendedoras, dúvidas sobre a economia global, investidores aproveitando para realizar ganhos. Isso pode segurar ou derrubar o preço. A conclusão disso tudo é que o corte ajuda sim, mas não garante. O corte de juros cria condições potencialmente favoráveis, menor custo de capital, mais liquidez, mas não é garantia de alta automática. O que realmente importa para um salto no Bitcoin é um conjunto de fatores: liquidez global crescente, confiança de investidores institucionais e de varejo, clareza regulatória e um cenário macro estável. O resumo disso, neste momento, o mercado parece mais esperando sinais futuros do que reagindo com intuição
entusiasmo imediato. Bom, mas vamos lá, o que significa o Fed recomprar 40 bilhões em título a partir do dia 12 agora, daqui 2 dias? Bom, isso equivale a injetar liquidez no sistema financeiro, que é um dos fatores que fazem as criptomoedas explodir. Quando o Fed recompra treasuries, envia dólares ao mercado, derruba o yields, juros longos, aumenta o apetite por risco, facilita crédito e reduz estresse financeiro. Esse movimento é o oposto do QT, aperto quantitativo, é um passo direto para o QE, afrouxamento quantitativo, mesmo que o Fed não use esse nome oficialmente. Como a liquidez impacta diretamente o preço do Bitcoin e das altcoins? Bom, historicamente, a alta de liquidez global dá alta em ativos de risco, incluindo criptomoedas. Mas por que? Com mais dólares circulando, investidores buscam ativos com maior retorno. O dólar tende a enfraquecer, bom para o Bitcoin, que é visto como hedge. ETFs e fluxos institucionais entram com fluxo positivo, a volatilidade cai e o risco percebido diminui. A liquidez é o maior driver macro do Bitcoin, mais importante até do que cortes de juros isoladamente. Bom, mas a recompra de títulos será o início de um ciclo pro-risk assets? Bom, aí vai depender do motivo. A gente tem o cenário A, Fed comprando títulos para evitar crise bancária. O impacto seria, a curto prazo, positivo para o Bitcoin como hedge, mas a médio prazo pode sinalizar a fragilidade econômica. Volatilidade dos ativos de risco tende a aumentar. Em um possível cenário B, Fed comprando títulos como parte da transição para QE em 2026. E o impacto nisso tudo? Bom, obviamente seria muito positivo para criptomoedas. Sinaliza que o Fed vai expandir liquidez sistematicamente. Geralmente marca início ou aceleração de bull markets. Num cenário C, compra técnica, apenas para ajuste de balanço. E o impacto nisso tudo? É leve, mas ainda positivo, pois reduz o ritmo do aperto monetário. Bom, então esses 40 bilhões vão fazer o Bitcoin decolar, disparar agora? Bom, aqui vai uma resposta honesta e técnica. Pode sim ajudar a sustentar o preço, mas não garantem alta imediata. A direção depende de 3 variáveis: expectativas futuras do Fed. Se o mercado interpretar isso como pré-QE, com certeza vai ser uma alta absurda, forte alta nos preços. Fluxos de ETF, se voltarem a ficar positivos, Bitcoin tende a romper resistências no curto prazo. Dólar e yields longos, se o yields caem com a recompra, o Bitcoin tende a reagir positivamente. Bom, o mais importante nisso tudo, liquidez é o combustível do bull market. Se o Fed está voltando a colocar dinheiro no sistema, isso muda o regime macro. Bom, resumindo isso tudo, recompra de 40 bilhões dá mais liquidez. Mais liquidez é igual a mais demanda por risco, bom para criptomoedas. Impacto maior se o mercado interpretar como o início de um novo ciclo expansionista. Isso não garante um pump imediato, mas melhora estruturalmente o cenário. Meu querido e minha querida, se você curtiu essa explicação, os motivos que o mercado não subiu instantaneamente hoje com os cortes, mas essa explicação que pode, fazer com que o mercado de criptomoedas exploda nos próximos dias, que é a injeção de 40 bilhões por mês pelo Fed. Bom, então tudo que eu peço é o seu like, meu querido. Deixa aí nos comentários para você que ficou até agora, curtiu aí o vídeo, o que você acha sobre isso tudo? Você acha que vai decolar para cima? Você acha que vai derreter para baixo? Deixa a sua opinião sincera para nós. E se você curtiu, não é inscrito ainda, se inscreve para ficar sempre bem informado. Vem comigo, tamo junto, um abraço e até a próxima.